Capítulo 30 Verdades e Mentiras. A partir de agora, tudo será muito diferente. No dia seguinte, toda a alta sociedade já sabia do escândalo envolvendo a nova tentativa de casar a filha mais nova do barão, o que já tinha virado um mote de piadas. Souberam da chegada inesperada dos ciganos, da notícia que traziam e também da fuga habilidosa do grupo. Na ocasião, Antonelli tentou deter a avó. "Fique conosco", pediu emocionada, "não vá embora." Com um sorriso brando, a senhora despediu-se. "Minha missão aqui já está cumprida." Partiu, acompanhada por todos exceto Bernardo, que se deixou capturar. Ele não podia abandonar Caroline naquele momento, não apenas pelo amor que sentia, mas para apoiá-la no conflito do seu romance desvendado e na tuberculose, constatada pelo médico na manhã do outro dia. "Tudo indica o mal dos pulmões", informou a família pesaroso após examiná-la. "Existem alguns tratamentos eficientes, mas nenhuma cura específica a curto prazo. Ela precisa de cuidados." "Faremos o impossível", exaltou-se a baronesa, que tinha os olhos inchados de choro. "Passe-nos todas as indicações e nós as seguiremos à risca." O doutor apoiou a prancheta na mesinha de centro e anotou procedimentos para a alimentação e o dia a dia da enferma. Caroline, que deveria estar em sua cama, observava a conversa dos degraus da escadaria. "Doutor", chamou Antonelli aflita, "como minha filha pode ter contraído esta doença?" Ele terminou de escrever e olhou para ela tirando os óculos. "Provavelmente teve contato com alguém doente." "Não há nenhum doente em minha propriedade", defendeu Senésio com energia. "Eu jamais permitiria que..." O som distante de uma forte tosse interrompeu sua fala. Ele voltou os olhos para além da porta aberta, mirando um ponto para o qual disparou tomado de cólera. Bernardo estava no jardim, mantido sob a guarda de 2 capangas armados. Arrancava pedaços de grama com os dedos distraído, quando foi bruscamente erguido pelas roupas. "Foi você!" Enésio berrou. "Está podre por dentro e passou seu mal à minha filha." Ofegou várias vezes com raiva e atirou o rapaz de volta ao chão. O médico e a baronesa que o haviam seguido conseguiram contê-lo. "Enésio está louco!" ela gritava. "Que mal esse rapaz lhe fez?" "Não a mim, mas a nossa filha. Aposto que se engraçou com ela no meio do mato e foi dele que ela pegou a doença. Doutor, exijo que o examine." O médico obedeceu assustado. Em poucos instantes constatou a amarga verdade. "O rapaz também está doente, senhor." Antonelli mordeu os lábios com medo da expressão do marido, que gritava de fúria. "Desgraçado, vai pagar com a sua própria vida." Tomou a arma de um dos capangas e mirou a testa de Bernardo. Antes que qualquer um o detivesse, ou qualquer bala fosse atirada, um grito desesperado se aproximou, revelando Caroline. Ela se jogou no chão com os braços estendidos, entre a espingarda e o seu amado. "Terá que me matar primeiro." Mantinha o olhar firme sobre o padrasto. Embora suas mãos tremessem, ele baixou a arma pasmado. "Você é mesmo uma vagabunda", sussurrou enojado. "Está me pedindo para deixá-la apodrecer ao lado dele, inundada do seu sangue vomitado." A expressão dela não vacilou, estava decidida. "Só vou permitir que tratem de mim se Bernardo receber os mesmos cuidados." Enésio largou a arma no chão, olhando o casal com desprezo. "Pois então, morra com ele." Não tinha avançado 2 passos quando a esposa se colocou em seu caminho. Lançava-lhe um olhar que ele raramente via em seu rosto.
Caroline receberá todo o tratamento necessário para se livrar da doença, afirmou definitiva. E se a condição que ela nos dá é que o rapaz também o tenha, assim será. Inês esticou o dedo imperativo para o rosto dela. Não debaixo do meu teto. Você os está condenando à morte. Segurou-a pelos ombros com raiva. Já tomei minha decisão, Antonelli. Soltou-a com tanta grosseria que ela não conseguia ficar em pé. Os guardas a olharam com preocupação, mas sabiam que era mais prudente deixá-la ali, massageando os próprios braços. Levantou-se com a ajuda do médico, vendo o marido se distanciar com profundo ódio. Doutor, falou sem tirar os olhos de Enésio, mande trazer 2 doses de cada recomendação prescrita. Temos doentes a tratar. Todos ficaram imóveis. Carolina e Bernardo se entreolharam com assombro. Mas mamãe, como cuidará de nós sem o consentimento dele? Confie em mim. Enésio pode ficar muito bem debaixo do seu teto. A minha decisão é salvar a vida de vocês. A garota se levantou e abraçou a mãe, incapaz de encontrar palavras para agradecê-la. Essa batalha, minha filha, nós venceremos. Como em todo plano, colocar as ideias em prática era muito mais complexo do que simplesmente imaginá-las. Naquela noite, enquanto Enésio recebia um colega importante no escritório, Antonelli saiu para compartilhar a história com a família de Bernardo. Contou-lhes a situação e pediu auxílio e acobertamento, que eles não hesitaram em concordar. Agradeceu-os, admirada com a predisposição daqueles 2 homens. Já partia de volta à mansão quando William a alcançou com um semblante sério. Não conheço muita coisa, mas sei que essa doença não é simples, suspirou nervoso. Diga-me, há uma grande chance do meu irmão, de ele... Baixou o rosto comovido. Antonelli pousou a mão firme em seu ombro. William, tudo o que estou fazendo é para impedir que isso aconteça. Mas as chances são grandes, não são? Ele exalava a expectativa de ouvir que não. Mas Antonelli foi sincera. Confirmou, com um sinal discreto, e o ouviu soluçar. O próximo passo era decidir onde manter os pacientes. Pensaram em muitos lugares. No entanto, sempre havia um risco grande demais, tanto de infectar os demais quanto de serem descobertos por Enésio. A solução surgiu por ideia de Gerson, a última cocheira nos fundos do celeiro que estava vazia. Prepararam o local com o máximo conforto possível. Antonelli olhava para a filha com pena. Vocês não mereciam estar passando por isso, lamentava. Ficar aqui nessa imundície. Caroline segurou as mãos da mãe e abriu um sorriso. Estarei em dívida eterna com você por tudo isso. Era nessas horas que os olhos da mulher marejavam, e ela precisava se esforçar para não chorar. Até ali tinha sido relativamente fácil. A pior parte foi lidar com o barão. Antonelli tentou convencê-lo de que a filha fugira mais uma vez com o moço, já que o marido praticamente a expulsara, mas ele custava a acreditar. Deixe-me descobrir qual a sua relação com o sumiço de Caroline e vai sofrer pesadas consequências. Enquanto não passavam de ameaças, ela estava tranquila. Para pagar os medicamentos não havia outro meio senão usar o dinheiro do marido. Periodicamente, quando ele saía, a baronesa pegava algumas moedas no cofre e entregava ao mensageiro com ar de urgência. Vá à casa do Dr. Gerhard e pegue a encomenda que ele tem para mim, sussurrava com as mãos suando. A quem quer que lhe pergunte no caminho, diga que são temperos para o jantar. Mesmo ao senhor barão? Assombrou-se. Principalmente. E tirava mais uma moeda do decote. Espero que saiba ser leal. Era incrível como o medo dos criados desaparecia diante daquela gentileza reluzente.
Felizmente, o frio do início do outono abriu uma brecha. A temperatura estava amena dentro do celeiro e isso permitia aos dois refugiados não tremerem tanto com o frio. Contudo, as tosses vinham piorando. Antonelli não pregava os olhos à noite. Só a acalmou quando, enfim, a primeira encomenda chegou e ela pôde providenciar os chás e as sopas com seus caríssimos compostos medicinais. O efeito foi notado em poucos dias. A respiração dos doentes estava mais leve, a tosse controlada, e todos os cúmplices do tratamento concordaram que eles pareciam dispostos e corados. No entanto, as doses encomendadas mal duravam uma semana, e Antonelli precisava providenciar tudo novamente. Enésio estranhava a agitação da mulher naqueles dias. Ela andava às pressas, com os olhos e ouvidos atentos, alheia a tudo à sua volta. Não carregava o semblante subordinado de sempre. Numa tarde de domingo, resolveu perguntar-lhe. Segurou-a pelo braço quando passava ao seu lado e a mirou diretamente nos olhos. — Você parece ocupada demais esses dias, falou com a voz grave. Que tipo de atividade estaria tomando tanto sua atenção? Ela abriu um sorriso atrevido. — Do que você tem medo? Sussurrou. O marido apertou a pele dela com mais força. — Não brinque comigo, não sabe do que sou capaz. Antonelli puxou o ombro de maneira brusca, livrando-se dele. Encarou-o com firmeza e retomou seu caminho, com os passos fortes ecoando pelo corredor, como jamais ousara fazer. Era a primeira semana da habitação secreta nos fundos do celeiro. No início, o nervosismo era tanto que os doentes não ousavam conversar, mesmo em sussurros. Contudo, o passar dos dias tranquilizou seus corações, e eles finalmente se deram conta da situação que compartilhavam. O plano os obrigava a passarem aqueles dias todos juntos, quase sempre a sós. Não tardariam a emergir os assuntos mal resolvidos, o que aconteceu naquela mesma tarde. — Você ia mesmo se casar com aquele homem? A pergunta foi tão súbita que Carolina engasgou e não respondeu. — Como eu imaginei, concluiu brincando com um punhado de feno. Ela fechou os olhos, exausta das acusações dele. — Por que fala como se eu tivesse desistido de tudo? Por que desistiu? Ponha-se em meu lugar. Que escolhas acha que eu tinha? Não estou falando de escolhas, milady, falo de sentimentos. Caroline deixou escapar um leve sorriso. Pensei que nunca mais o ouviria me chamar assim. Os dois se entreolharam com intensidade. Qualquer sombra de rancor deixou o coração dele. Milady, repetiu com a voz amena, minha milady. Olhavam-se muito de perto, então ela recuou. Bernardo, não podemos, nós somos ir. Somos duas pessoas que se amam, completou, é tudo o que importa. O fato de termos o mesmo pai não pode mudar isso. Ela o observou em silêncio com os pensamentos vagando. Se não fosse você, agora eu estaria casada com aquele monstro. Bernardo apertou os dentes desgostoso com a imagem que lhe veio à mente, mas ela sorria. Você me salvou mais uma vez, afinal. Ele aproveitou o riso dela para se aproximar um pouco mais. Engraçado como a vida parece conspirar para que fiquemos juntos. A garota não recuou. Rendeu-se àquele olhar apaixonado e o abraçou. Fica comigo para sempre? Ele se emocionou com a doçura do pedido. Até o último dia das nossas vidas, jurou. Apertou-a com mais força em seus braços, jurando a si mesmo que nunca mais iria perdê-la, nunca. Nos dias que se seguiram, Dinamene se assustou com o desespero visível de Antonelli. — O que acontece, senhora? Preciso encomendar mais mantimentos. O que temos só durará até amanhã. E as ervas que mandei buscar já deviam ter chegado. Abanava freneticamente o rosto com um leque branco. Enésio vai perceber se eu mexer no cofre com tanta frequência.
Foi só dizer aquele nome que lhe apareceu à porta do quarto. A mulher saltou de susto. Enésio! Tentou parecer natural. Como entra assim sem se anunciar? Acaso falavam de algo que eu não podia ouvir? Ela forçou um sorriso disfarçando o rosto corado com o leque. Que tipo de assunto eu teria com a empregada? Enésio inclinou o rosto, relevando a questão, e virou as costas. Antonelli notou que ele estava muito bem arrumado. Vai sair? Sua voz transmitiu mais ansiedade que ela pretendia. Com uma sombra de suspeita nos olhos, o barão respondeu que sim. Por que quer saber? Porque sou sua esposa, ora. Passou velozmente ao lado do marido, sentindo o rosto queimar, e caminhou pelo corredor sem olhar para os lados. Não percebeu, mas os olhos de Enésio se mantiveram sobre si por muito tempo. Ela se fechou na sala de leitura ofegante de nervosismo. Deixou passarem vários minutos e espiou, com cautela, as duas extremidades do corredor. Estava vazio. É agora, murmurou. Com um impulso de determinação, correu até o quarto do marido e fechou a porta atrás de si sem fazer ruído. Inspirou profundamente e se lançou em direção ao quadro, atrás do qual se escondia o cofre. Removeu a tela que o encobria e girou o botão prateado. Fez a sequência inteira com muito cuidado. No último movimento, esperou o ruído metálico da tranca se abrindo, porém nada aconteceu. Forçou a porta, que continuava imóvel, e recomeçou todo o seu trabalho suando de nervosismo. Mais uma vez não obteve resultado algum. Mas o que aconteceu? Mudei a combinação. Ela sentiu a alma congelar, com a voz grossa que ouviu replicar atrás de si. Reconheceria aquele timbre irônico em qualquer lugar do mundo. Sentindo as pernas tremerem, Antonelli se virou lentamente. Os olhos arregalados reconheceram Enésio em pé, no outro canto do grande quarto. Pensou que eu não perceberia que o cofre estava esvaziando rápido demais? Ele caminhou tranquilamente na direção dela com o olhar fervendo. A mulher não movia um músculo. Pensei que fosse um dos servos, qualquer um deles, mas não a minha própria esposa. Parou diante dela com a respiração trêmula. Ela encolheu os ombros aterrorizada. Enésio, eu... Seu murmúrio foi cortado por um tapa forte no rosto. Para que queria o dinheiro? Ela deu vários passos para trás, cobrindo a face ferida. No intervalo do seu silêncio, ele a acertou, mais uma vez. Para que queria o dinheiro? Repetiu com mais raiva. Pegou sua cinta nas mãos e fez o couro estalar na pele dela. Continuou atacando e questionando-a, e ela só conseguia gritar e se esticar para longe dele, às lágrimas. É para minha filha, revelou num grito revoltado, para curar Caroline. Ao som daquele nome, Enésio parou. Antonelli se encolheu no chão, longe dele soluçando. Então você a escondeu, concluiu com um sorriso nervoso. Eu não a escondi, eu a protegi, corrigiu cheia de ódio. Sou eu quem decide o que é melhor para ela, sou o pai dela. Ela nunca foi sua filha. Gritou antes que pudesse pensar. Antonelli tremia, desejando poder matar aquele homem com os olhos. Enésio parecia aturdido. O que quer dizer com isso? Insana, Antonelli sorriu e se levantou, encarando o marido nos olhos. É exatamente o que ouviu, barão. Começou a rir nervosamente.
Nesse momento, Dinamene entrou no quarto com outras duas servas, assustada com a gritaria. Antonelli continuou sem tirar os olhos do marido. Caroline pode carregar seu nome, mas não o seu sangue. Dinamene arregalou os olhos apavorada e correu até a patroa. Pobre senhora, ela está fora de si. Deixe, Dinamene, barrou-a determinada. Agora ele vai saber. Enésio continuava perdido, incerto sobre considerar ou não aquilo que ouvia. A esposa se aproximou mais destemida. Sempre pensei que eu tivesse algum problema para engravidar. Na verdade, você me trazia tanto desgosto que era praticamente impossível que um filho seu vingasse no meu ventre. Lembra-se do quanto sofri nos meses em que esperei Elizabeth? Agora diga-me, em quantos enjoos tive na gravidez de Caroline? Nenhum. A baronesa continuava sorrindo, cheia de satisfação, articulando as palavras como se elas pudessem feri-lo na pele. Dinamene ofegava de pavor ao seu lado. Eu me deitei com outro homem, sim. E Caroline é fruto desse dia do qual jamais me arrependi. O barão a empurrou, enojado. Vai me culpar? Enfrentou-o. Você jamais se importou comigo, foi o responsável pela fraqueza que me deixou vulnerável a outro homem. Você devia se envergonhar. Ela balançou o rosto tranquila. Minha única vergonha é ter aceitado viver sob seu comando por todos esses anos. Deu as costas ao marido que bufava de raiva. Escoltada por Dinamene e pelas servas assustadas, vou desgraçar sua vida, prometeu. A sua e daquela menina bastarda. E o que vai dizer aos seus amigos importantes? Olhou séria. Faça isso e vai desgraçar a imagem que tanto preza. Será ridicularizado, todos vão rir de você. Enésio agarrou qualquer objeto ao seu alcance e atirou contra a mulher. Contudo, ela já estava do lado de fora e a louça se estilhaçou na porta fechada. Senhora! Dinamene estava espantada, contou a ele. Mas Antonelli não parecia sentir remorso. Tinha os olhos perdidos na parede, a mente agitada. É melhor nos prepararmos, Dinamene. A partir de agora, tudo será muito diferente. Capítulo 31. O acordo. Ergueu a xícara no ar e ofereceu um brinde à vida. No anoitecer daquele dia passado, o impulso caloroso da sua revelação, Antonelli se sentia cada vez menos confiante. A insegurança tomava conta de si e a amedrontava, embora lutasse mentalmente para não enfraquecer. A porta do seu quarto se abriu e o coração dela deu um salto. Quem é? Não houve resposta. Quando ela viu Enésio, levantou-se pronta para se defender. Ele a olhou com desdém. Sente-se. Não obedeceu. Permaneceu em pé mirando-o com os olhos muito abertos e a respiração acelerada. Com calma, Enésio puxou uma cadeira, acolchoada, e se acomodou levando Antonelli a fazer o mesmo. O que quer aqui? Perguntou receosa. O barão tamborilava com os dedos aparentemente tranquilo. Antonelli não gostava daquela tranquilidade. Tudo o que você me revelou hoje coloca o seu destino em xeque. Tenho testemunhas que podem confirmar o que me disse. Ah, Antonelli, suspirou fingindo-se pesaroso. Você sabe que posso mandar executá-la por adultério, não sabe? Ela sentiu o estômago revirar, o que a levaria a se ajoelhar e implorar o perdão dele em outros tempos. No entanto, manteve-se firme. É isso que vai fazer? Enésio arqueou as sobrancelhas, estratégico. Talvez sim, talvez não. Quais as condições? Ele se surpreendeu com a objetividade dela.
resolveu jogar o mesmo jogo. Onde está Caroline? O que quer com ela? Quero cuidar dela, explicou. Dela e daquele rapazinho que você provavelmente também está abrigando. Antonelli uniu as sobrancelhas, não compreendendo absolutamente nada. Cuidar dela? Sim, cuidar dela. Imaginou se, enfim, alguma compaixão teria despertado no coração de Enésio. Contudo, conhecia o suficiente para saber que ele devia ter outras intenções. O barão continuou. Você sabe que depende totalmente dos meus recursos para salvar a vida desta menina. Se eu a expulsar daqui, a vida de todos vocês estará comprometida. Sim, eu sei, admitiu com desgosto. Portanto, eu a salvo. Compro todos os medicamentos, componentes, extratos e o que mais for necessário. Quanto a você, permanece vivendo debaixo deste teto, ainda minha mulher, perante todos. Mas nada mais relevante que um tapete aos meus olhos, e como tal será tratada. Não me importo, só interessa que minha menina seja salva. Nossa menina, corrigiu-a, ou muito mais minha do que sua. A vida dela está em minhas mãos, logo Caroline pertence a mim, assim como o resto dos seus dias. Antonelli sentiu o coração esfriar. Algo estava muito errado. Seja mais direto, Enésio. É muito simples. Se Caroline não é minha filha legítima, nada me impede de comprá-la. Isso me dá o direito de ser o ditador legítimo do seu destino. Quero que ela sobreviva e tenha ainda muitos anos pela frente, para que eu possa transformar a sua vida em um martírio. Deixou escapar uma risada satisfeita. Antonelli viu o rosto dele se transfigurar num monstro. Você é desprezível. Só estou sendo justo. A menina sobrevive e pode gozar o resto da sua vida trancafiada em um convento, salvando a sua alma imunda como a da mãe. Você a mataria, berrou. Caroline nasceu para ser livre. Tanto melhor, assim ela me pagará, muito lentamente por toda a vergonha que me fez passar. Antonelli fechou os olhos zonza. Enésio a torturava mais do que se a açoitasse. Você não tem escolha, informou levantando-se. Não vim propor um acordo, apenas informar minha decisão. Amanhã bem cedo você trará Caroline de volta a esta casa. Saiu assoviando completamente alheio à indignação que a esposa derramava em xingamentos. Ela sabia que era inútil discutir com o marido. Enésio tinha a capacidade odiosa de sair ganhando, em uma situação sem deixar saídas ao outro lado. Demônio! Sussurrou trêmula. Levantou-se tentando pensar em qualquer solução. Sua mente estava vazia, como a sua alma de esperanças. Começou a gritar insanamente e a atirar os objetos da penteadeira para todos os lados, deixando o chão forrado de estilhaços de louça. Foi em seu momento de revolta que uma ideia extrema apontou como a única possibilidade de libertação: fugir com Caroline. Disparou a escada abaixo e atravessou o jardim, sem se importar com o vento frio. Tinha um único foco: pegar sua filha e fugir com ela para longe, a salvo do marido e da sua ideia fixa em atormentar a menina. Uma voz muito próxima, contudo, a fez vacilar. Para onde vai? Não era uma pergunta autoritária, tão pouco repreensiva. Soou de forma tão suave que mais parecia uma curiosidade materna. Antonelli vasculhou ao redor até avistar ao seu lado ninguém menos que a avó. Antonieta, murmurou emocionada, mas como? O que é que... Acho que ainda não respondeu a minha pergunta, replicou com cortesia. Oh, sim. Desculpou-se. Vou buscar Caroline, a senhora a conheceu. E para onde pretende levá-la a esta hora da noite?
Antonelli tomou fôlego e relatou brevemente sua situação, que Antonieta ouviu sem interromper. Abriu um sorriso esperançoso quando terminou. A senhora poderia nos ajudar. Talvez pudéssemos ficar com os ciganos. Mas a idosa não sorriu de volta. Olhe o que está fazendo, Antonelli. Ela se assustou. Só estou protegendo a minha filha. Está desviando o destino dela. É isso que está fazendo, corrigiu. O importante neste momento é que Caroline possa se curar da doença para decidir por si só o que é melhor para ela. Se fugirem, que chances ela terá de continuar viva? A mulher baixou a cabeça contrariada. Mas, Enésio, palavras não são contratos nem amarras, tranquilizou-a. Deixe-o cuidar de Caroline como se fosse assim conseguir o que quer. Uma vez curada, a menina saberá o que fazer. Aproximou-se de Antonelli, que continuava muito nervosa. Confie em sua filha, pediu com um sorriso bondoso. Eu a conheci bem, o suficiente para saber que ela é capaz de partir em busca da própria felicidade. Mas o que será do destino dela? Antonieta fechou os olhos, serena. Já não é responsabilidade sua. A decisão será apenas dela. Antonelli finalmente sorriu, com algumas lágrimas relutantes escorrendo pelo seu rosto. Diga-me que vai voltar para casa e deixar que Caroline decida seu próprio destino. Ela fez que sim, decidida. A conselheira piscou com ternura. Então, eu já cumpri minha missão. Deu as costas à neta e caminhou devagar. Espere! Para onde está indo? Antonieta continuou a caminhar sem responder, desaparecendo na escuridão. Antonelli, não contente, correu atrás da avó. Como sabia que eu... Mas não conseguiu terminar a frase. Antonieta tinha simplesmente desaparecido. Caroline não dormira bem à noite por conta do mal-estar da doença e se sentia muito fraca logo pela manhã. Imaginou até quando suportaria viver naquele celeiro, olhando para 4 estreitas paredes de madeira, do nascer ao pôr do sol. Para seu consolo, tinha ao menos a companhia do homem que amava. Cansada de tentar dormir em vão, sentou-se e espreguiçou-se demoradamente. Notou um vulto que a observava em silêncio do lado de fora da cocheira. Era Gerson. Bom dia. Cumprimentou-o, disfarçando a surpresa. Bom dia. Ele a admirava com um explícito carinho paterno, o que a incomodou um pouco. Era a primeira vez que se via a sós com o verdadeiro pai, depois de saber a verdade. Onde está Bernardo? Foi tomar banho de sol. Ela esperava uma explicação mais comprida, que preenchesse aquele silêncio perturbador. Sabia, entretanto, que não poderia fugir dos fatos para sempre. Então, você já sabe sobre... Sim, eu sei. Interrompeu-o, indisposta a conversar sobre aquilo. Ele abriu um sorriso compreensivo. Como se sente a respeito disso? Era a primeira vez que lhe perguntavam aquilo. Ela olhou nos olhos dele com sinceridade. Sempre me senti culpada por odiar meu pai. Fiquei aliviada em saber que, na verdade, ele sempre foi apenas um estranho que me dava dinheiro e vestidos. Entendo. Mas quis dizer em relação a mim. Caroline baixou os olhos incomodada com a pergunta. Ainda achava estranho enxergar o pai de Bernardo também como o seu. Gerson também estava desconfortável, porém a ansiedade era perceptível em seus olhos. Todos esses anos, como eu quis poder chamá-la de filha, desabafou. Via tanto de mim em você, a cada vez que a via passar, e ainda assim, era obrigado a lhe tratar com formalidades.
Ele suspirou, segurando a comoção. Carolina estava admirada com o inédito carinho paterno que lhe era conferido e sentiu vontade de abraçá-lo. Foi quando Antonelli surgiu com os passos rápidos e os olhos preocupados. Mamãe, o que foi? Estava visivelmente aflita. Abriu a pequena porta de madeira e agachou-se ao lado da filha, segurando firme em sua mão. Caroline, ele já sabe. A menina arregalou os olhos, sentindo o coração disparar. Meu pai, digo... Olhou para Gerson como se pedisse desculpas. Sim, Enésio. Ela cochichava com pressa. Ouça, querida. A partir de agora, só você poderá decidir o seu destino. Não há mais nada que eu possa fazer. A menina recolheu as mãos em defesa. A mãe pensou em palavras de conforto, que não tiveram tempo para serem ditas. Uns passos pesados ecoaram no chão de madeira, aproximando-se. Em poucos instantes o barão estava ali diante deles. Parece que essa história tem mais gente envolvida do que eu supunha. Olhou para Gerson, sugestivo. Foram ordens minhas, defendeu Antonelli com frieza. Enésio voltou os olhos para a filha sentada no chão. São nessas condições que pretendia curá-la, Antonelli? A mulher não respondeu. Enésio se aproximou da garota e também se agachou sobre o feno. Pobre menina bastarda, tenho pena de você. E pensar que seu pai pode ser qualquer um. Caroline cerrou as mãos, cheia de raiva. O importante é que não é você. Ele soltou uma risada alta. Pensou que escaparia de mim tão facilmente? Voltou a se levantar, deliciando-se com a incompreensão no olhar da menina doente. Vou ser bem objetivo. Digamos que eu a comprei de volta, anunciou, e o preço com o qual lhe pagarei é sua própria vida. Bernardo retornou neste momento e se assustou ao ver Enésio entre eles. Ah, a outra criança doente, ironizou. Junte-se a nós. Assim só terei que explicar uma vez. Caroline fez sinal positivo e ele se sentou ao lado dela, cheio de desconfiança. Todos se entreolhavam com nervosismo enquanto o barão explicava seu acordo com Antonelli. Isso é ridículo, protestou Caroline, levantando-se. Você nunca poderá mandar em mim, não é meu pai. Mas sou seu dono. Ela sentiu o sangue ferver suas maçãs do rosto e avançou contra ele. Antonelli a deteve com o próprio corpo, cochichando em seu ouvido. Deixe que o dinheiro dele salve sua vida. Depois você decide o que fazer. As palavras pareceram fazer sentido para ela. Refletiu por alguns instantes e resolveu enfim aceitar aquelas condições. Está bem. Eu vou com você, contanto que cuide também de Bernardo. Enésio arqueou as sobrancelhas. Está doido, o tratamento custa uma fortuna. É minha única condição. Enésio deu uma boa olhada no rapaz com o olhar derramando desprezo. Está bem. Também trataremos o rapaz, mas ele deixa as minhas terras. Assim que ficar bom ou assim que morrer. Caroline ainda não estava convencida da boa vontade daquele homem. Colocou-se à sua frente, olhando nos olhos. Tratará a nós dois com os mesmos cuidados, prometa-me, pela vida daquela a quem sempre chamou de filha. Ele se surpreendeu com a força daquele pedido, mas não se abalou. Como quiser. Desviou-se dela e retirou-se, antes de todos muito sério. Bernardo correu até a garota. Milady ficou louca porque o desafiou. Ele pode expulsá-lo das suas terras quantas vezes quiser, mas jamais da minha vida. Segurou as mãos do amado com um sorriso esperançoso. Tudo vai dar certo, eu prometo. Enésio mandou prepararem o último quarto do corredor, com 2 camas de madeira.
O cômodo estava abandonado havia anos e cheirava a mofo. Havia apenas um armário quebrado e uma janela pequena sem cortinas. Os doentes ficaram isolados ali, como dois animais indesejáveis, para que não propagassem a doença. Elizabeth, assim que soube a triste notícia, apareceu oferecendo ajuda. Porém, nem a visita da irmã pareceu alegrar Caroline naqueles dias. Milady, por que está tão abatida? Ela passava o dia deitada naquela cama dura, refletindo. Resolveu dividir seus pensamentos com Bernardo. Não consigo me conformar que ele queira que eu sobreviva só para me fazer sofrer. Minha mãe disse que ele vai me trancafiar em um convento. As freiras já estão hospedadas aqui para me levarem, assim que eu ficar boa. Apertou os olhos repudiando aquela ideia. Mas você não vai, basta dizer que não quer. Ele me comprou, Bernardo. Não entende a que ponto chegou a obsessão dele em me dominar? Ele suspirou, visualizando o problema. Da mesma forma, ele me expulsou da propriedade. Mas você ainda pode tomar suas próprias decisões depois disso. Pode pegar aquele cavalo e realizar o sonho da sua vida. Já eu... Suspirou, cheia de agonia. Você pode vir comigo, sugeriu. Não será a primeira vez que o engana para ir embora. Caroline deixou escapar um riso, olhando para ele com ternura. Casados nós já somos. Até consegui impedir seu matrimônio com outro homem, não é? Pois é, divertiu-se. Então, eu ganho algumas corridas, guardo dinheiro e nós conseguimos uma boa casa para morar. Vou adorar enchê-la de filhos nossos. Acariciou o rosto dela sonhador, mas o sorriso dela não durou muito tempo. Esqueça o barão, milady. Eu não sei, sussurrou. Conheço bem a determinação dele. Tenho medo que ele consiga nos separar ou atormentar as nossas vidas para sempre. Bernardo se aproximou mais e tocou o seu colo, onde antes ficava pousada a pedra do colar de Antonieta. Ninguém consegue arruinar um amor eterno. Ela abriu um sorriso emocionado e o abraçou. Era incrível como só ele conseguia trazer Caroline de volta à vida. Em poucos dias, os ingredientes, transcritos pelo doutor, chegaram e o tratamento foi iniciado. Elizabeth chegou à porta com uma bandeja e adentrou ligeiramente o cômodo. Aqui estão a xícara prateada do Bernardo e a branca para você. Fique aí fora, minha irmã, advertiu preocupada. Deixo a bandeja na porta quando terminarmos, está bem? Elizabeth suspirou com tristeza. Não suporto ter que evitar minha própria irmã. Caroline inclinou o rosto, acostumada com aquele sentimentalismo. Soprou um beijo com a mão e se despediu, fechando a porta atrás de si, e indo acordar Bernardo do seu sono profundo. Hora do chá. Ele se sentou com um sorriso leve, como o de quem revive boas lembranças. Não devia ter me acordado, estava sonhando com a gente. Nós dois dividindo uma casa confortável na província. Acha possível? A menina ergueu as sobrancelhas, olhando para a fumaça que emergia do seu chá. Vamos nos preocupar em sobreviver primeiro. Com um sorriso, ela ergueu a xícara no ar e ofereceu um brinde à vida. Capítulo 32. O voo do pássaro. Pássaro finalmente estava livre. Passaram-se vários dias de intensivo tratamento. Enésio proibiu qualquer pessoa de entrar no quarto dos doentes, tanto por cautela quanto pelo gosto de ver Antonelli aflita, do lado de fora, punida com a proibição de ver a filha. Todos os dias, os mais diversos preparados eram servidos com as ervas caríssimas que Enésio mandava buscar.
Fez questão ele próprio de providenciar tudo e cuidar dos medicamentos, da encomenda, ao manuseio, como se assim deixasse a vida da menina ainda mais presa às suas mãos. No jardim, Anita não falava em outra coisa, senão no olhar de louco que o patrão carregava, cada dia mais evidente. Nunca o vi assim. Ele nem come mais. Viu como emagreceu? Passa o dia inteiro naquela cozinha falando sozinho, ou andando pela casa com os olhos arregalados, falando o nome da menina doente. Aliás, você sabia que ela não é filha dele? Tinha perdido a conta de quantas vezes já contara aquela história. Já se completava um mês sem que Antonelli pudesse ver a filha. Conseguia, por vezes, conversar através da porta fechada, mas o marido logo descobriu e passou a manter guardas no corredor, com ordens para impedi-la de se aproximar. Não queria permitir qualquer lampejo de felicidade à esposa adúltera, cujos dias se transformaram aos poucos em um doloroso passar de horas. Bernardo estava particularmente preocupado com a garota. A vivacidade de sempre estava encoberta pelos intermináveis acessos de tosse seca e febre alta. Preocupou-se que ela não progredisse no tratamento da mesma maneira que ele. É normal, mulheres sempre foram mais sensíveis, tranquilizava-o. Ele não se convencia. Queria chamar o doutor para examiná-la, mas ela encerrava o assunto. Acredite, eu já me sinto bem melhor. Só continuo um pouco chateada, nada demais. E Bernardo fazia como ela achava que devia ser. Foi assim que o segundo mês de tratamento se arrastou. A garota se mantinha acordada, conversando e até mesmo rindo. Mas Bernardo várias vezes flagrou-a, cerrando os olhos com exaustão. Parecia não querer admitir sua evidente fraqueza. Em uma tarde de sábado, ela adormecia profundamente, quando Elizabeth chegou com a bandeja dos remédios. Bernardo foi atendê-la. Que milagre, é sempre Caroline quem corre para me receber. Ela não passou nada bem à noite. Aliás, tenho-a achado muito fraca nos últimos dias. Ela não quer que chame ninguém, sequer me deixa medir sua febre. Sempre diz estar melhor, mas eu não acredito muito. Elizabeth balançou o rosto. Sempre teimosa, não se preocupe, vou informar o doutor. Entregou a bandeja para ele, tentando não derramar os dois recipientes cheios até as bordas. Já sabe, o seu é o da esquerda? Da minha esquerda, corrigiu. Não, da minha. Este com uma mancha escura, na beirada. Mas este com a mancha não é... Ele se calou. Uma lembrança de 2 meses antes fez seu coração parar. Elizabeth notou que ele suava. Algum problema? A bandeja caiu das suas mãos, causando um forte baque, mas ele não se importou. Correu para dentro e agachou ao lado da cama onde Caroline dormia. Ela ardia em febre. Elizabeth entrou no quarto aflita. Por Deus, Bernardo, o que há? Chame alguém, ordenou desesperado. Sem compreender, ela correu para fora, gritando nervosamente pelo nome da mãe. Bernardo chacoalhava a menina pelos ombros. Milady, acorde! Ela abriu os olhos com dificuldade. O que houve? Você trocou, não foi? Acusou-a. Nossos pratos, nossas xícaras, você os trocou de propósito. Ela suspirou, pensativa. Com uma expressão de dor, sentou-se na cama, muito devagar. Bernardo, eu... Foi interrompida por um acesso de tosse. Sua voz estava muito próxima a um sussurro. Milady, por favor, diga que não fez isso. Segurava o rosto dela entre as mãos, atordoado de desespero. A menina levou a mão à testa, com um gemido de dor, e seu corpo desabou sobre ele. Caroline, fale comigo.
Ele a deitou novamente com cuidado, tentando acordá-la. Foi quando Antonelli surgiu no quarto, com a filha mais velha desvencilhando-se dos guardas. Bernardo, o que aconteceu? Como está minha filha? Ele olhou para a mulher apavorado. Não sei, ela desmaiou. A mãe se ajoelhou ao lado da cama, balançando o corpo da menina. Espirrou água fria em seu rosto e sentiu um imenso alívio ao vê-la se mexer. Ela está com febre, observou. Bernardo, por que ela está tão fraca? Não estão tomando os medicamentos como devem? Os olhos dele estavam pregados no chão. Uma lágrima ameaçou escorregar à medida que ele compreendia a grande besteira que ela fizera. Elizabeth sentiu um nó no estômago ao notar a expressão do rapaz. O que está acontecendo com a minha irmãzinha? Ninguém se manifestou, com medo da resposta. Olhavam para Caroline, que agora sorria, sob um fio de consciência. Bernardo se sentou na beirada do colchão ao seu lado. Você sabia, não é? Ela fez um leve aceno de cabeça, consentindo. Bernardo apertou os olhos confuso. Naquele dia, quando pediu a ele que tratasse a nós dois com igualdade, eu imaginei que ele pretendia apenas fingir que cuidaria de você, explicou. Que não gastaria seu precioso ouro com mais um doente. Antonelli levou as mãos à boca, começando a entender a situação. Desnorteada, ela disparou pela porta aberta para mandar chamarem o doutor, seguida pela filha mais velha. Bernardo enxergava diante de si, claro como se acontecesse naquele instante, o último pedido da menina a Enésio. Prometa-me pela vida daquela a quem sempre chamou de filha. Sentiu o coração afundar em angústia. Milady, por que quis correr o risco que era meu? Ela levou sua mão ao rosto dele, acariciando-o com delicadeza. Tudo o que arrisquei foram anos de submissão e infelicidade. Você tem um sonho a perseguir. Não diga isso, berrou. Não fale como se fosse... Não conseguiu terminar a frase, irrompendo em soluços. Agarrou as duas mãos dela e fechou os olhos, suplicando a Deus em pensamentos que não levasse embora a sua amada Milady. Bernardo, eu preciso que me prometa uma coisa. Ele olhou para ela com a visão embaçada pelas lágrimas. Caroline mordeu os lábios, sentindo uma pontada, mas logo voltou a respirar com tranquilidade. Vá atrás do seu sonho e não pare até ter conseguido realizá-lo. Com dificuldade ela se sentou e ficou à altura dele, olhando-o nos olhos. Faça valer a pena a vida que eu salvei. Ele balançou o rosto, discordando. Só se você estiver ao meu lado. Eu estarei. Bernardo apertou o lençol entre seus dedos, contendo um grito furioso. Por que fez isso? Ela sorriu, reproduzindo as palavras dele, com os olhos semicerrados. Foi meu sacrifício por você, meu jeito de fazê-lo saber que o amo. Pela porta aberta, ela viu Antonieta entrar, envolta em luz e paz. Correspondeu ao sorriso bondoso da bisavó e estendeu a mão para ela, sussurrando ao ouvido do amado, num último esforço, as palavras que lhes pertenciam. Amor eterno. Então, como em tantos outros dias, o rosto dela descansou sobre o ombro dele uma última vez. Bernardo enlaçou o corpo dela com os braços,
antes que caísse e a abraçou com força, embalando-a com seus soluços. Aquela voz ele sabia jamais voltaria a ouvir. As duas mulheres sentiram os passos congelarem ao voltarem. Lisa arregalou os olhos agarrando-se ao braço da mãe. Não! Antonelli inspirou coragem e se aproximou deles. Massageou distraidamente os cabelos da amada filha mais nova e pousou os olhos nas nuvens pela janela. Ela fez a escolha dela. O choro de Bernardo se intensificou e Elizabeth enfim confirmou o que seu coração tentava de todo modo negar. Com um grito choroso, correu para abraçar a irmã e acompanhou Bernardo num longo e doloroso pranto de despedida. Antonelli se manteve firme, compreendeu que aquela partida era, acima de tudo, uma libertação. O pássaro estava finalmente livre das amarras que o acompanharam por toda a existência. Enésio, que não esperava aquela tragédia, ficou profundamente consternado com o acontecimento. Não podia acusar ninguém de ter trocado os recipientes, ou estaria traçando a própria acusação. Sua única opção foi trancar a culpa na alma, enegrecendo-a ainda mais com aquele peso extra que o acompanharia pelo resto dos seus dias, como preço da sua promessa descumprida. Bernardo dispensou demais cuidados já desnecessários. A doença deixou seus pulmões e se instalou em sua alma. Qualquer remédio já não faria o menor efeito. Antonelli se confortava com alguma força que ela não sabia explicar, mas sabia vir de onde quer que sua filha estivesse. Era o que lhe dava ânimo para cuidar de Elizabeth, que chorava dia e noite desde a morte da irmã mais nova. O velório aconteceu ao ar livre, sob as nuvens, a pedido de Antonelli. As solenidades foram providenciadas financeiramente por Enésio, que aos olhos de todos era o pai da garota. Padre Reynald prestou uma bonita homenagem à trajetória da garota, engrandecendo-a como se costuma fazer àqueles que partem. Bernardo acompanhou tudo de longe, sentado em um dos bancos de pedra do jardim, derramando em silêncio as lágrimas da saudade que o atormentaria pelo resto da vida. Sua dor era compartilhada por um jovem bem vestido, que não despregava os olhos do rosto imóvel da garota, onde sabia que nunca mais veria abrir-se aquele sorriso que tanto amara. Gerson se sentou ao lado do filho, observando demoradamente a multidão que se organizava no jardim em torno do último leito de Caroline. Precisou suportar ver de longe o barão receber os pêsames que deveriam ser seus. Bernardo olhava para Enésio com ódio. Como ele consegue fingir tanto? Praticamente a assassinou. Esmurrou o assento do banco e limpou os olhos mais uma vez. Vou me vingar, pai, jurou. Esse homem precisa pagar o mal que fez a ela. Se está pensando em matá-lo, é a sua própria vida que vai acabar desgraçando. Não importa, ele merece pagar pelo que fez. Gerson bateu a mão no ombro do filho, olhando-o com carinho. Meu filho, você pode se tornar um assassino ou um grande competidor. Caroline com certeza preferiria a segunda opção. O rapaz ergueu os olhos para o céu entristecido. Deve haver algo que eu ainda possa fazer por ela. E atraiu a atenção do filho, que voltou a olhar para ele. Aquele homem queria desgraçar a vida dela e já não pode mais. Você, por sua vez, sempre poderá honrá-la.
Apenas faça aquilo que mais a teria contentado na vida. Piscou um olho e caminhou até seu casebre, cabisbaixo. Bernardo suspirou, lembrando-se do último pedido da amada. Tentava de todo jeito fugir da ideia de perseguir seu sonho, que já não parecia fazer sentido sem a companhia dela. No entanto, respeitar o seu desejo, talvez, fosse a melhor maneira de se vingar daqueles que sempre tentaram dominar suas vontades. Passada a missa do 7º dia do falecimento, Bernardo não via mais razão em continuar naquelas terras. Estava banido e, mesmo que não o estivesse, partiria por conta própria. William o viu arrumando algumas trouxas sobre o cavalo em frente à casa. O que vai fazer, meu irmão? Terminou de amarrar seus pertences e pousou os olhos na floresta, cheio de incertezas. Também não sei. Elizabeth voltou para casa um dia depois da missa. Ao se despedir da mãe, recebeu uma longa carta. Leia sozinha e queime-a depois. Ninguém além de você precisa saber disso. Ali estava toda a verdade sobre Caroline, o verdadeiro pai da menina e os planos de Antonelli dali em diante. Já vivi muito sofrimento com seu pai, e permanecer nesta casa significará continuar a aceitá-lo. Pretendo partir com Gerson e seu filho William, neste anoitecer. Ele tem um irmão no norte, nas terras, de um duque que está em busca de alguém que trate dos seus cavalos. Tudo indica que é para lá que vamos. Não tente deter-me, filha, nem contar a ninguém. Só pode me ajudar mantendo o silêncio. Escreverei assim que tivermos chegado. Conto com a sua cumplicidade, com amor, mamãe. O pedido foi respeitado. Ninguém nunca mais soube de Antonelli, exceto sua filha mais velha, que algumas semanas mais tarde recebeu uma nova carta. Nela, sua mãe contava como eram belos os campos que rodeavam aquele lugar onde passaria a viver com seu grande amor, feliz finalmente. Enésio se esforçou em formular uma explicação convincente à sua solidão. Dizia a todos que a baronesa enlouquecera e fora internada, muito embora ninguém acreditasse. Com a ajuda de Anita, logo se espalhou o boato de que Antonelli fugira com outro homem. Aos poucos, naquelas terras que já foram tão ilustres, as visitas rareavam, os chás esfriavam, e nem mesmo Elizabeth aparecia. Os únicos que ainda o visitavam naquele primeiro ano eram Fernão e seu filho Philip, que desmanchou o noivado após a morte daquela a quem amava de verdade. Para sempre, a única mulher que ele amou. Em pouco tempo, os grandes portões da propriedade enferrujaram-se por falta de uso, e o poderoso barão de Mondevier se viu completamente sozinho em seu grande palácio de pedra. Aquilo abalou profundamente sua saúde mental, e aquele que era conhecido como o grande feudo dos Mondevier ficou famoso como as terras de Enésio o Louco. Foi o seu maior castigo que apenas o tempo poderia ter dado. Bernardo ficou sabendo da história e ficou aliviado por não ter assassinado o barão. O castigo de uma vida desgraçada é sempre maior que a morte, que mais liberta do que pune. Agora, ele tinha sua casa na cidade. Construiu-a exatamente como vira no sonho que compartilhou com Caroline. A única diferença era que ela não estava lá com ele. Amor eterno, repetia a si mesmo convicto, ela está comigo. Sua frase foi interrompida pelo ecoar de uma buzina alta que levantou poeira ao seu redor.
Todos os cavaleiros partiram com o sinal de largada, exceto Bernardo, que olhava em seu velho relógio de bolso. Quando o ponteiro dos segundos atingiu o número 12, ele bateu no lombo de Apolo, fazendo-o disparar. Os poucos que apostaram no corredor novato se arrependeram de início. Contudo, o locutor anunciou uma virada espetacular no quadro dos corredores. O número 12 está ultrapassando todos eles, é incrível. Mas parece que ele venceu! Por uma diferença mínima, Bernardo ganhou a corrida. Sua vitória inesperada se repetiu inúmeras vezes. A partir de então, o corredor se tornou o grande mito das arenas. Num dos mais árduos campeonatos da categoria, o rei em pessoa foi premiá-lo. Interessante, você nunca parte no mesmo instante que os outros corredores, mas vence mesmo assim. A que deve suas vitórias? Bernardo tirou os olhos da taça e olhou para o céu. Devo-as ao meu amor eterno. O rei franziu a testa e fingiu compreender, afastando-se para premiar o segundo colocado. Bernardo continuou olhando para cima, avistando um grupo de pássaros que voava alto. Daí o pássaro livre, pensou. Elevou seu troféu para eles, sorrindo. Esta é para você, milady. Tal qual ela lhe pedira, Bernardo realizou seu sonho. Observou o bando que passava por entre as nuvens, em voo pleno como aquele que Caroline finalmente conquistara. Ele estava em paz. Sabia que ela também realizava o sonho que perseguira por toda a vida. Era livre, eternamente livre, até o dia em que se encontrariam novamente, para juntos alçarem um novo voo em direção ao infinito.